Terras indígenas. Lula veta marco temporal aprovado pelo Congresso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou com 34 vetos a Lei 14.701, que trata do reconhecimento, demarcação, uso e gestão de terras indígenas. Um dos principais dispositivos vetados é o que estabelecia que os povos indígenas só teriam direito às terras que ocupavam ou reivindicavam em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da atual Constituição Federal. Conhecida como marco temporal, a tese jurídica teve origem em projeto de lei, o PL 2903 de 2023, apresentado pelo ex-deputado Homero Pereira, do Mato Grosso, e aprovado pelo Senado em setembro, sob a relatoria do senador Marco Rogério. O Congresso Nacional pode reverter a decisão final sobre a lei, rejeitando os vetos presidenciais. Para isso, é necessária a maioria absoluta dos votos dos deputados e senadores, ou seja, 257 votos dos deputados e 41 votos de senadores, computados separadamente em sessão do Congresso. Quando analisada pelo Senado, a matéria obteve 43 votos a favor e 21 votos contrários. Já na Câmara, foram 283 votos favoráveis e 155 votos contrários. Essa celeuma, o STF definiu por não existir o marco temporal, né? Então, a propriedade de muitas terras retrocederam aí há algumas décadas, né? Para não falar séculos. Tanto é que o Supremo optou porque teria que haver a ocupação, porque muitas pessoas que estavam em terras indígenas receberam os títulos da União quando da Guerra do Paraguai. Sim. Observa isso. Então não é essa pessoa que está aí. É o neto, bisneto, é alguém, né, relacionado a isso. Aí você imagina o que é não ter o veto, não ter esse marco temporal. O Congresso aprovou a lei que eliminou a questão do STF, determinou que na promulgação da Constituição de 88 era a partir dali o marco, e agora o presidente vetou. Volta para o Congresso e agora cabe ao Congresso manter o veto ou derrubar o veto. Pelos números, o Congresso teve, a maioria dos que aprovaram, se mantiverem o voto, os vetos estão derrubados, não se sustentam. Aí o governo vai ter que fazer um ajuste político ou então olhar para o pessoal e falar, eu fiz a minha parte, o pessoal derrubou, não posso fazer nada. Pitica. Essa questão indígena é uma questão também muito complicada aqui no Brasil, né, Márcio? Óbvio que a gente tem uma dívida histórica, sim, tá, com os indígenas, e vem perdurando essa dívida, ela está só aumentando, tá? Por quê? O pessoal do agro não é muito amistoso, né, com os indígenas, né? Aonde eles acham que eles vão ter lucro, eles massacram, eles assassinam. A gente vê muita notícia aí, né, dos pajés, dos caciques aí assassinados pelo Brasil afora por conta de terra, tá? Por quê? Porque poucos indígenas votam, poucos indígenas, né, dão aí para político essa moral, e eu acredito que aonde eles não veem votos, eles não se importam. Faça o que quiser. E não é assim, né, gente? Os indígenas, eles são responsáveis por preservar a nossa história do nosso país, porque foi a partir deles que nós viemos, e tem que ser bem discutido, e tem que dar a eles o que é de direito deles, tá? Eles estavam aqui antes da gente, né? Então, assim, vamos respeitar um pouco a história do país, porque a história indígena, ela é a história da gente, né? E, infelizmente, a política, o agro, né, as pessoas travestidas ali, né, de fazendeiros, né, mas são bandidos que assassinam, massacram os indígenas. Então, é muito triste acontecer isso ainda em pleno 2023, Márcio, a gente não respeitar a nossa história, né? Eu vou chamar a atenção para uma tribo, me fala o nome dela agora, que realmente estão de parabéns. Eles prepararam, estudaram, foram conhecer o agro, e eles promovem o agro nas terras agora. E várias aldeias são mantidas com o lucro do agro. A vida na tribo mudou, porque eles plantam em grande escala, eles trabalham em grande escala, eles trabalham com tecnologia, foram formados inclusive no exterior. Olha que maravilha. A gente entende que, ao menos para mim, o índio, a gente tem que observar o índio como sendo o guardião da sua tradição e entender que ele também vive no mundo moderno. Sim.
e que ele pode usufruir do mundo moderno. As terras indígenas, a gente tem que entender o seguinte: se quando eu falo que aquela reserva indígena, eu estou dizendo que só o índio pode mexer, ou estou dizendo, ó, nem o índio pode mexer, o índio só vai tomar conta. Não ajuda nem no desenvolvimento, né? Então, e aí você tem, e assim, eles lutaram e estão sendo criticados, muitas vezes criticados, essa tribo, por fazer esse trabalho que é espetacular. A terra. Por que o índio não pode utilizar da terra e o outro pode tirar o índio de lá e utilizar a terra? Pois é. Esse é um ponto. Agora, nessa questão do marco temporal, existe uma insegurança jurídica nisso aí. E vai dar muito pano para manga. Então tem que saber muito bem como vai mexer nisso para acabar não criando uma situação ainda pior em toda essa história. Você já pensou reverter? Se não tem um marco temporal, reverte aonde? A 1500? Sim. Tudo aqui eram dos indígenas. Eles eram os povos aqui que existiam aqui. Ah, mas eles não tem documento. Vem cá, donos. usa o capião no mínimo, né? Eles são os verdadeiros donos, né? Então, e aí a pessoa que estudou o mínimo de história sabe disso, né? Então, aí a gente se apropriou. E agora, como é que faz, né? Como é que você vai ajustar? Ah, isso aqui existiu índio em 1800, existiu, e aí como é que faz? Se existiu índio naquela terra, a terra é dele. E aí você já tem lá um condomínio lá com 1000 residências, como é que você faz? Sim. E eles existem e resistem, né? Então, até hoje. Então, precisamos reverenciar, precisamos proteger e precisamos tirar o índio dessa conotação apenas de que ele é o guardião só da mata. Não, ele é o guardião da mata e ele tem que viver no século XXI. Sim. E vamos dar tecnologia e pode melhorar. É assim que avança, né? Pois é. Vamos aguardar então a votação no Senado e na Câmara.